Galera, se esse bloco de gelo derreter na água nessa configuração, o nível da água vai aumentar ou vai diminuir? E se você tivesse uma esfera, uma pequena esfera de ferro aqui dentro, será que o nível da água iria aumentar ou diminuir quando ele derreter? Se você quer descobrir isso daí, acompanhe o vídeo. Fala galera, tudo bem? Professor Felipe Costa aqui, professor de Física. Estamos mais uma vez trazendo aqui novidades e algumas dicas de Física para você. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve aí e acompanha a gente, tá bom? Vamos lá, o programa de hoje é o seguinte. Esse bloco de gelo ele vai derreter, inicialmente eu vou fazer a configuração somente o bloco de gelo e água. O nível da água deve aumentar ou diminuir? Então vamos aqui. Bem, o que acontece é o seguinte, inicialmente como ele está em equilíbrio, então eu posso escrever que essa porção aqui é a porção de volume submerso dele. E já que ele encontra-se em equilíbrio, então você tem o empuxo igual ao peso em módulo, tá bom? Você tem essa configuraçãozinha aí para esse sistema. E aí eu vou escrever aqui, ó, do equilíbrio eu posso dizer que o empuxo vai ser igual ao módulo da força-peso. Então vamos ao empuxo aqui. Eu tenho a densidade do líquido, que seria a densidade da água, vezes a gravidade, vezes o meu volume submerso. Isso vai ser igual a massa do gelo vezes a gravidade. Simplificando aqui, ó, a gravidade, então você encontra que a massa de gelo corresponde à densidade da água vezes o volume submerso. Ok? Então chegamos aqui a uma equaçãozinha que eu vou gravar. Beleza? E aí, Felipe, o que acontece? Quando esse bloco de gelo ele derrete, eu vou ter o seguinte: a massa desse sistema ele deve ser conservado. O gelo ele pode mudar o estado físico, mas a massa total do meu sistema, que o meu sistema é formado por gelo e água, deve ser o mesmo. Então eu vou utilizar a ideia da conservação da massa. Então vamos aqui, ó. Eu posso afirmar então que a massa desse sistema antes é igual à massa depois. Olha só. A massa antes, que é a massa de água, mais a massa de gelo, vai ser igual à massa de água no final. Porque no final eu vou ter só água, visto que o gelo vai derreter, ok? Então vamos aqui, me acompanhe. Qual é a massa que eu tenho antes de água? Bem, é a densidade da água vezes massa é densidade vezes volume. Então vai ser a densidade da água vezes o volume. E o volume corresponde a esse trecho menos a parte submersa. Então eu vou chamar isso aqui uma área A de base vezes H0 menos o meu volume submerso, ok? Mais a massa de gelo, vou reescrever ela aqui, igual a massa final de água. Massa final de água vai ser a densidade da água vezes a minha área dessa porção aqui e uma nova altura que eu não sei quanto é que é, eu quero descobrir essa altura, ok? Bem, então vamos lá, vou fazer a distributiva aqui, ó, vai ficar ρ mais a massa de gelo, que é igual a ρ a H. Perceba que quem é a massa de gelo? A massa de gelo está bem aqui, ó. Então eu vou fazer simplesmente essa substituição, tá bom? Então vamos lá, substituindo aqui H. Aí você observa que esse termo aqui ele cancela. Felipe, eu estou vendo o que vai acontecer. Então quando você reescrever isso aqui, ó, ρ H0 vezes A igual a ρ H vezes A. Olha quem cancela. O ρ cancela com ρ e o A também. Conclusão que a gente tem é que H0 é igual a H. Olha só que interessante, galera. Isso quer dizer então que o nível da água permanece o mesmo. O nível da água não é alterado. Felipe, mas por que? Eu não entendo fisicamente o que isso acontece. Galera, a massa aqui ela vai ser a mesma. O empuxo ele vai ser o mesmo, ele não vai mudar. É só como se ele tivesse aqui, ó, numa forma diferente. Então é o seguinte, já que a massa é o mesmo, o que muda, Felipe, do gelo é o volume. O volume total muda, mas o volume submerso ele não muda. Então lembre-se que a massa é a densidade vezes o volume. Felipe, se o volume muda, o que acontece então para a massa ser conservada, para ela ser a mesma? É por conta da densidade, a densidade vai mudar. Então a massa ela vai diminuir, a densidade vai aumentar, de modo que um vai complementar o outro e o nível da água vai permanecer assim o mesmo. O nível da água não é alterado, tá bom? Perceba que se você fizer esse experimento com água sem ser pura, ela contém sais minerais. Então existe uma pequena diferença aí. Vou colocar uma dica aqui para você, olha só.
Quando você tem uma água que ela é colocada no congelador, ela fica completamente transformada no estado sólido, ela fica pedrada. E você pega essa água normal da geladeira, você pega as duas, deixa lá um tempo, elas ficarem com a mesma temperatura, basicamente, e você vai beber, você sente a diferença. A diferença é devido a quê? A diferença é devido ao fato da água que estava congelada conter sais minerais. E algumas estruturas não conseguem retornar à mesma de antes. Ou seja, essa água ela vai ficar assim com um sabor diferente, beleza? Agora, se ela fosse pura, já seria uma situação diferente. Então, vamos ao caso de uma esfera metálica. Eu vou colocar uma esfera de ferro aqui e vamos ver o que acontece. Bem, a nossa configuração é, agora, eu tenho água, o gelo e o ferro, tá bom? Quando o gelo derreter, o que é que vai acontecer? Bem, intuitivamente então, eu vou falar que o que vai acontecer vai ser o seguinte, ó. Pronto, então aqui é como se fosse o antes, aqui é como se fosse o depois, beleza? Situação antes, situação depois, o gelo derreteu, a esfera, ela tem uma maior, ela é de ferro, tem a maior densidade que a da água, então ela caiu. Felipe, como é que vão ficar as considerações aí? Então vamos lá, primeiro eu vou escrever aqui o equilíbrio, ok? Então vamos ver o que a gente encontra no equilíbrio. Você vai escrever novamente que o empuxo vai ser igual ao peso. Por isso que eu deixei aqui, ó, essa parte. O empuxo vai ser igual ao peso. Mas o peso agora vai ser o quê? Bem, você tem ali o do gelo e o do ferro. Então, vamos lá. O empuxo vai ficar igual ao peso. Então o puxo, que é a densidade da água, vezes a gravidade, vezes o volume que eu tenho ali. Isso daí vai ficar igual a peso dos dois. Então o peso dos dois é massa do ferro vezes a gravidade mais massa do gelo vezes a gravidade. Então essa é a configuração que a gente tem antes. Se eu cancelar aqui o G, você vai descobrir que a densidade da água vezes o volume submerso é igual a massa do ferro mais a massa do gelo. Beleza, galera? Então segura essa equação aqui, ó. Ok, feito isso, o que eu vou poder afirmar novamente? Como o meu sistema ele não é alterado, não tem nenhum agente externo, a massa ela se conserva. Então a massa dessa configuração antes deve ser igual à massa dessa configuração depois. Então eu vou escrever a conservação da massa. Então vamos para cá, ó. A gente vai escrever assim, ó. Antes eu tinha a massa da água, mais a massa do gelo, mais a massa do ferro. Qual é a massa que eu tenho depois? É a nova massa da água mais a massa do ferro. A massa do ferro ela não é alterada, mas a da água ela é por conta do gelo que derrete. Então eu vou poder simplificar aqui, ó, a massa do ferro, beleza? Então vamos lá, vamos para essas continhas, vamos organizar. Quem vai ser a massa da água que eu tenho antes? A massa da água que eu tenho antes, ela vai ficar densidade vezes a área, eu vou colocar a densidade da água, vezes a área, vezes a altura, menos o meu volume submerso, beleza? Qual vai ser a massa do gelo antes? A massa do gelo, eu vou deixar simplesmente mg aqui, e isso vai ser igual a massa da água depois. Atenção à massa da água depois, ela corresponde à densidade da água vezes a área vezes a altura. Então, a área vezes a altura, menos o volume, o quê? O volume do ferro, ok? Atenção a esse volume do ferro aqui que vai ficar agora dentro da água. E aí, Felipe, e agora? Bem, e agora eu posso substituir essa massa do gelo bem aqui, ó, nessa expressão aqui. Eu posso fazer essa substituição. Então, fazendo a devida substituição, a gente vai equacionar aqui, ó, o seguinte. ρA vezes A H0 menos o meu volume submerso, aí a massa do gelo vai ficar mais ρA vezes o volume submerso menos a massa do ferro, isso aqui é igual a ρA, A vezes H menos o volume do ferro, ok? Até aí tudo bem? Bem, então aqui eu vou ajeitar, organizando essa expressão, ela fica ρA vezes A H0 menos ρA, volume submerso, mais ρA, volume submerso, menos massa do ferro. Legal. Daí você observa que você pode simplificar quem? Bem, esse termo aqui, ó, ele pode ser simplificado, beleza? Vamos lá. Agora, no lugar da massa do ferro, quem é a massa do ferro? É a densidade do ferro vezes o volume do ferro. Então, vamos aqui. Então vai ficar assim, ó. Esse termo aqui para lá e esses dois aqui para o outro lado, ok? Então vai ficar assim, ó. ρA
vezes o volume do ferro vai ser igual a ρA, A, que multiplica H menos H0, mais a densidade do ferro vezes o volume do ferro. Legal. Daí, como é que a gente pode organizar essa expressãozinha? Esse termo aqui, ele é o ΔH. Ele vai me dizer se o nível da água vai aumentar ou vai diminuir. Então eu vou dar um jeito de isolar esse termo, ok? Para isso, eu vou apagar aqui em cima. Pronto, agora passando esse termo dividindo, você encontra que o ΔH é igual a ρA menos ρF vezes o volume do ferro dividido por ρA vezes a área. Galera, olha o resultado que a gente encontra aqui. Perceba que a resposta está aqui. Quem é maior, densidade da água ou densidade do ferro? É a densidade do ferro. Então, como ρF é maior que ρA, isso quer dizer que o ΔH ele é negativo. Se o ΔH ele é negativo, o nível da água não aumenta, o nível da água diminui. Então nessa configuração o nível da água diminui. Faz sentido ele diminuir. Por quê? Porque o empuxo ele diminui. Porque quando esse cara ele vai estar em contato aqui, você não vai ter só mais um empuxo atuando nele. Você vai ter também aqui uma força normal de contato, tá bom? Então é isso que acontece. Felipe, outro detalhe. Se no caso você no lugar de uma esfera de ferro tivesse um pedacinho de isopor, algo do tipo, que a densidade é menor que da água, você ia fazer o mesmo desenvolvimento e chegando aqui, ó, você ia perceber que a densidade da água é maior. Então nesse caso, com o isopor, o nível da água o quê? Aumenta. Beleza? Então galera, eu sei que isso não parece tão intuitivo, para isso a gente desenvolveu algumas expressões matemáticas aqui para ajudar você a compreender. Se você gostou, dá um like aí, comenta, um grande abraço e até a próxima.